Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de genética básica. Hoje, no dia 19/10/2021, nós temos o início da semana da biologia, SEMABIO, e é muito, muito importante a participação de vocês lá, né? Começa às 19 horas. Então, por conta disso, a nossa aula vai ser assíncrona, né? Então, vocês vão assistir as gravações que eu vou deixar lá, né, na nossa página do SIGA e resolver os exercícios que estão ao final dos dois conjuntos de slides que eu vou disponibilizar para vocês via SIGA. Né? Então, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre dihibridismo, que é dividido em segunda lei de Mendel e interação gênica. Então, para as aulas ficarem mais curtas, eu vou fazer duas gravações. Essa agora, que eu vou tratar da segunda lei de Mendel, e a próxima que eu vou tratar sobre interação gênica, ok? Então, são duas gravações, dois conjuntos de slides e dois conjuntos de exercícios ao final de cada um desses slides. Assistam às aulas e resolvam os exercícios. Então, vamos lá. Bom, então nós vamos falar da segunda lei de Mendel nesse momento e depois a gente fala sobre as interações gênicas. A ideia de Mendel era explicar como as características hereditárias eram transferidas de uma geração para outra, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito maior do que Mendel tinha na época dele. A gente sabe que as características hereditárias elas são transmitidas pelos gametas, né? E nós temos, para a formação dos gametas, é necessário que haja meiose, que é uma divisão reducional. Ela reduz o número do conjunto cromossômico, que é diploide, para o número haploide, ou seja, metade do número de cromossomos. Por quê? Porque ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho o cromossomo número 1 que vai para uma célula, o cromossomo número 1 que vai para outra célula do parzinho. Então, os parzinhos de cromossomo, eles se separam, né, formando 4 células haploide, porque a meiose 1 separa os cromossomos homólogos e a meiose 2 separa as cromátides irmãs. Né? Então, eu tenho aqui todo o conjunto de cromossomo da espécie, supondo que isso aqui fosse a nossa espécie. Nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Então, cada célula formada, cada gameta formado por meiose, vai ter 23 cromossomos em cada uma desses gametas. A união dos gametas restabelece o número diploide de cromossomos, ficando 46 cromossomos na célula, e a partir daí essa célula vai se dividir por mitose, conservando sempre o número de 46 cromossomos. E cada um desses nossos cromossomos tem um conjunto grande de genes, né? O que Mendel fez na primeira lei foi estudar uma característica e um par de alelos. Mas, como eu mostro aqui na figura, eu tenho vários genes distribuídos em vários cromossomos. E aí que Mendel se interessou. E ele perguntou, agora que eu entendi como se distribui uma característica de uma geração para outra, como eu devo demonstrar a distribuição de duas características? Né? Não mais uma. Agora, é uma característica dada pelo alelo A e a outra característica dada pelo alelo B, que estão em cromossomos diferentes. Né? Então, aqui só mostrando de novo a formação dos gametas. Né? Então, quando eu tenho uma célula diploide que tem gametas, cromossomos com gene azão e outro cromossomo com gene azinho, com alelo azão e alelo azinho, e um cromossomo com Bzão e um cromossomo com Bzinho, eu vou formar todas as combinações possíveis na separação desses gametas. Por exemplo, uma célula pode receber um azão e um Bzão. Então, esse gameta vai formar azão, Bzão. A outra, né, se uma recebeu azão, Bzão, a outra recebeu azinho, Bzinho, na separação, né, nesta fase de separação dos cromossomos homólogos. Né? Então, eu vou ter um gameta azão, Bzão, um gameta azinho, Bzinho. Ou, para a célula, ao invés de um azão e um Bzão, pode ir um azão e um Bzinho.
E se for um Azão e um Bzinho para o lado, para o outro lado vai um Azinho e Bzão. Então, percebam que na formação do gameta, o Azão não vai obrigatoriamente junto com o Bzão para formar o gameta e o Azinho vai junto com o Bzinho. Não. Os cromossomos estão lá, eles vão migrar para a região equatorial da célula e depois separar os cromossomos homólogos. Então, não tem uma ordem, Azão sempre com Bzão, Azinho sempre com Bzinho. Não, eu tenho a possibilidade do Azão migrar junto com o Bzão e, consequentemente, o Azinho migra junto com o Bzinho, ou ele pode migrar o Azão com o Bzinho e o Azinho com o Bzão, não tem problema nenhum. Tá? Então, quando a gente for separar os gametas para uma herança com duas características, a segunda lei de Mendel ou herança de híbrida, eu tenho que fazer todas as possíveis combinações dos gametas. Então, aqui mostrando novamente o que eu estava dizendo, né? Então, o indivíduo é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e vai formar os seus gametas, né? Então, aqui os cromossomos ainda estão em fita simples, né? No início da divisão celular, duplica essa fita, né? Essa fita simples na intérfase, e ele se torna, então, o cromossomo como nós conhecemos, de fita com duas cromátides irmãs, né? Então, aqui nós temos um parzinho, que é Azão, Azinho, e aqui o outro parzinho em azul, que é Bzão, Bzinho. Na hora da separação, nós temos duas possibilidades, né? Aqui, Azão e Bzão está indo para uma célula, na meiose 1, Azinho e Bzinho está indo para uma célula na meiose 1, né? Então, Azão e Bzão migraram junto para um lado, Azinho e Bzinho migraram junto para o outro. Ou, né, como são milhares de células fazendo gameta, algumas seguem isso, Azão e Bzão para um lado, Azinho e Bzinho para o outro, e outras células seguem aqui, Azão e Bzinho para um lado, Azinho e Bzão para o outro. Então, de maneira que eu vou formar 4 tipos de gameta. Gameta contendo Azão e Bzão, gameta contendo Azinho e Bzinho, gameta contendo Azão e Bzinho, gametas contendo Azinho e Bzão, em igual proporção. Não existe vantagem ou benefício que induza uma formação maior de gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, ou gametas Azinho, Bzão e Azão, Bzinho. Não tem isso. Isso para o indivíduo heterozigoto, tá, pessoal? Se for um indivíduo homozigoto, Azão, Azão e Bzão, Bzão, todos os gametas serão Azão, Bzão. Tá? Ou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, todos os gametas serão Azinho, Bzinho. Então, vamos ver o que Mendel estudou, o que Mendel fez. Ele agora resolveu analisar duas características juntas, a cor da semente e a sua textura. Então, ele pegou sementes puras, né, que é aquela que só se autofecundou a vida inteira, não tem pólen de outra, né, que a gente sabe que é o homozigoto. Aqui a semente amarela lisa, textura lisa e a cor amarela, e aqui uma semente rugosa e verde, né? Quando ele cruzou essas duas sementes, como era esperado, porque ele já tinha feito no cruzamento só sementes amarelas com verde e só sementes lisas com rugosa, ele já sabia que a característica dominante é que iria aparecer na F1, que é semente amarela e lisa. 100% de sementes amarelas e lisas, que são as sementes dominantes, né? Aí vamos chamar aí de amarelo Vzão, Vzão, de textura lisa errão, errão. A semente verde rugosa, Vzinho, Vzinho, errinho, errinho, porque ela não aparece no primeiro cruzamento, demonstrando, então, que elas são as recessivas, né? Então, que gameta vai formar esse indivíduo Vzão, Vzão, errão, errão? Lembrando que eu não posso, o gameta ele tem metade do cromossomo, do número de cromossomos de uma célula diploide. Então, se o indivíduo é Vzão, Vzão, errão, errão, né, tem 2 pares de cromossomos, né, o V e o R, ele vai ter um representante de cada alelo no seu gameta. Então, como ele só é Vzão, Vzão, então ele vai receber um Vzão, errão, errão, um errão. Então, ele só vai fazer 100% do gameta Vzão, errão. Aqui é Vzinho, Vzinho, errinho, errinho,
né? Então, ele vai receber um Vzinho e um Rinho para formar o gameta, 100% de gametas Vzinho e Rinho. Esses gametas se juntam e formam um indivíduo, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, um heterozigoto. E aí Mendel, então, agora fez esse heterozigoto se autofecundar para olhar os resultados disso. Então, vamos acompanhar o que Mendel encontrou na F2, né? Então, ele tinha uma planta dupla heterozigoto para cor, que era amarela, heterozigoto, é Vzão, Vzinho, e textura, que é lisa, Rrão, Rrinho. Esse indivíduo vai formar 4 tipos de gameta, né? Então, quais são esses 4 tipos de gameta? Um Vzão e um Rrão indo para uma célula, um Vzinho, um Rrinho indo para outra célula, outro gameta. Mas ele poderia também ir um Vzão e um Rrinho para um gameta, um Vzinho e um Rrão para outro gameta. Então, são as 4 possibilidades só. Eu não tenho outra possibilidade. Eu não posso fazer gameta Rrão, Rrinho, porque eu preciso ter um cromossomo do V e um cromossomo do R, não 2 do V. Entendeu? Porque aí ele seria uma anomalia. Então, para formar o gameta, eu vou ver todas as possibilidades. Ó, Vzão com Rrão, Vzão com Rrinho. Vzinho com Rrão, Vzinho com Rrinho. Nunca V e V, nunca RR. Então, formamos 4 gametas com esse heterozigoto. Como é uma autofecundação, é um indivíduo com ele mesmo, né? Ou com um igualzinho, idêntico a ele, um clone dele. Então, eu vou juntar o indivíduo feminino com o masculino, né? Para poder formar as novas sementes com as características da nova planta, né? Então, eu vou juntar Vzão, Rrão com Vzão, Rrão, Vzão, Vzão, Rrão, Rrão. Vzão, Rrinho com Vzão, Rrão, Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho. Um Vzinho, Rrão com Vzão, Rrão, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão. Um Vzinho, Rrinho com Vzão, Rrão, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Um Vzão, Rrão com Vzão, Rrinho, Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho. Um Vzão, Vzão, Rrinho com Vzão, Rrinho, Vzão, Vzão, Rrinho, Rrinho. Um Vzinho, Rrão com Vzão, Rrinho, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Um Vzinho, Rrinho com Vzão, Rrão, Vzão, Vzinho, ou com Vzão, Rrinho. Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Um Vzão, Rrão com Vzinho, Rrão, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão. Um Vzão, Rrinho com Vzinho, Rrão, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Um Vzinho, Rrão com outro Vzinho, Rrão, Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrão. Um Vzinho, Rrinho com Vzinho, Rrão, Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho. Essa cor azul aí era para ser verde, não sei por que o meu slide mudou, tá? Um Vzão, Vzinho, um Vzão, Rrão com Vzinho, Rrinho, vai formar Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Um Vzão, Rrinho com Vzinho, Rrinho, vai formar um Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Um Vzinho, Rrão com Vzinho, Rrinho, vai formar Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho. Um Vzinho, Rrinho com outro Vzinho, Rrinho, vai formar Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Então, aqui são todas as possibilidades de prole que eu tenho com cruzamento de 2 indivíduos duplo heterozigoto, Vzão, Rrão, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, né? Então, o que eu vou formar aqui? Todo mundo que tiver Vzão e Rrão é semente amarela, porque o Vzão é dominante da cor amarela, e de textura lisa, porque o Rrão é dominante da textura lisa. Né? Então, tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sementes amarelas e de textura lisa. Todo mundo que for Vzão, qualquer acompanhante, Rrinho, Rrinho, o Vzão da cor amarela e o Rrinho, Rrinho da textura rugosa. Então, estão representados aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho, rugosa, 1. Vzão, Vzão, Rrinho, Rrinho, amarelo, rugosa, 2. Vzão, Vzinho, Rrão, Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho, amarelo, rugosa, 3. Então, 3 amarelos rugosas. Todo mundo que for Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho, Vzinho, Vzinho da cor verde,
é rão da cor, da textura lisa. Então, vai ser verde liso, que aqui está roxo liso, né? Mas não é verde liso. Então, Vzinho, Vzinho, é rão, é rinho, Vzinho, Vzinho, é rão, Vzinho, Vzinho, é rão, é rinho. 3 verdes lisas. E todo mundo que for Vzinho, Vzinho, é rinho, o Vzinho, Vzinho da cor verde, é rinho, dá a textura rugosa. Então, é um verde rugosa. Então, o que nós temos de proporção fenotípica aqui desse cruzamento de um duplo heterozigoto? Nós temos 9 em 16, que é o total, de sementes amarelas lisas. 3 em 16, que é o total de amarela rugosa. 3 em 16 de verde lisa. E 1 em 16 de verde rugosa. A gente chama essa proporção fenotípica que Mendel estudou, de proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Tá? Então, aqui, mostrando agora na cor e na textura bonitinha, né, o resultado que Mendel encontrou do cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigoto. Então, ele encontrou 9 sementes amarelas lisas, 3 sementes amarelas rugosas, 3 sementes verdes lisas e 1 semente verde rugosa. 9 para 3, para 3, para 1. Então, percebam que 9 em 16, né, são sementes que têm a característica cor dominante, que é amarela, e a característica textura dominante, que é lisa. 3 em 16 tem a cor dominante amarela, mas a textura agora é a recessiva, rugosa. 3 em 16 agora tem a cor recessiva, que é verde, e a textura dominante, que é a lisa. E uma tem a cor recessiva, que é verde, e a textura também recessiva, que é rugosa. Né? Proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Ou 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16 e 1 em 16. Bom, o que Mendel encontrou para dizer que isso era exatamente o que ele esperava encontrar? Bom, ele já tinha domínio do cruzamento entre indivíduos com uma única característica, por exemplo, azão-azinho e uma outra característica bezão-bezinho. Se vocês cruzarem isso separadamente, azão-azinho e bezão-bezinho, vocês vão encontrar essa situação. Nós já fizemos várias vezes, né? Vocês já fizeram até prova com isso. Azão-azinho, né, formam 2 gametas, azão e azinho, e esses gametas se encontram aqui no meio, formando indivíduos. Um azão-azão, um quarto de azão-azão, 2 quartos de azão-azinho e 1 quarto de azinho-azinho. A mesma coisa para bezão-bezinho, né? 2 indivíduos bezão-bezinho se cruzando, formam gametas bezão e bezinho, vai formar 1 quarto de bezão-bezão, 2 quartos de bezão-bezinho, ou meio, e 1 quarto ou 25% de bezinho-bezinho. Então, vocês podem olhar que a proporção fenotípica para os dois casos são 3 indivíduos dominantes para uma característica recessiva. Né? Então, se vocês forem agora multiplicar aquilo que Mendel demonstrou, vocês vão ver assim, ó, a primeira característica, a característica A dominante e a característica B também dominante. Então, eu tenho 3 vezes 3, né? Que é o azão-azão, azão-azinho e azão-azinho. Então, 3 com a característica dominante, vezes 3 com a segunda característica dominante. 3 vezes 3 dá 9. A segunda característica que Mendel encontrou era o amarelo rugoso. O amarelo a característica dominante e o rugoso a característica recessiva. Então, 3 da primeira característica dominante, né? 3 indivíduos da primeira característica dominante, vezes 1 da segunda característica recessiva. 3 vezes 1, 3. A terceira categoria que Mendel encontrou eram lá as sementes verdes lisa, onde verde é o recessivo e lisa era o dominante. Então, a primeira característica recessiva e a segunda característica dominante. Então, a primeira característica recessiva eu tenho um indivíduo, vezes a segunda característica dominante,
que eu tenho 3 indivíduos. 1 vezes 3, 3. E, por último, qual é a quarta categoria que Mendel encontrava? Era ervilhas verde rugosa, que é a primeira característica recessiva e a segunda característica também recessiva. Então, pegando aqui no nosso quadro, a primeira característica recessiva é 1, a segunda característica recessiva também 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu posso cruzar tanto junto quanto separado, eu vou encontrar as mesmas proporções quando eu juntar as duas características, que é de 9, com as duas características dominantes, né? No caso de Mendel, verde amarela lisa, aqui é azão e bezão, 9. A primeira característica dominante é a segunda recessiva, que era sementes amarelas rugosas, aqui azão e bezinho, né? 3 vezes 1, 3, então 9 para 3. A terceira característica, a terceira categoria era indivíduos com a primeira característica recessiva e a segunda dominante, que era sementes verdes e textura lisa, né? No caso aqui é azinho e bezão, 1 vezes 3, 3. E, por último, indivíduos com as duas características recessivas, que era verde rugosa, e aqui é azinho, azinho e bezinho, bezinho, 1 vezes 1, 9 para 3 para 3 para 1. Né? Então, vocês podem fazer o cruzamento junto ou separado. E o que Mendel concluiu com isso? Que fatores para 2 ou mais caracteres são transmitidos para os gametas de modo totalmente independente. Ele estava dizendo o seguinte: com esse resultado dos cruzamentos de heterozigotos, de duplo heterozigoto, ele demonstrou que sementes amarelas, que é uma característica dominante, não serão obrigatoriamente lisas, que é a outra característica dominante. A semente amarela ela pode ser lisa, com as características dominantes, e aí no cruzamento do heterozigoto ele aparece em proporções muito grandes, de 9, né? Ou ele pode ser amarela rugosa, né? A característica amarela pode vir junto com a característica recessiva rugosa, numa proporção menor, de 3 em 16, né? Como ele demonstrou no cruzamento dele. Então, e a mesma coisa vale para a característica recessiva. O verde não será obrigatoriamente liso. Ele pode ser verde liso, na proporção de 3 em 16, e verde rugoso, na proporção de 1 em 16. Né? Então, essas características elas não estão dependentes uma da outra. Né? A característica dominante é dependente do dominante e herdam junto. Não, vai herdar dominante ou recessivo de acordo com a regra do jogo de distribuição dos alelos. Ok? Isso explica porque o indivíduo heterozigoto para os dois genes, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, localizado em diferentes pares de cromossomos, produzirá 4 tipos de gametas haploides com 4 combinações gênicas em proporções iguais. Um gameta será Vzão, Rrão, um gameta será Vzão, Rrinho, um gameta será Vzinho, Rrão, e um gameta será Vzinho, Rrinho. E assim, o princípio da segregação independente observado por Mendel é válido apenas para genes localizados em cromossomos diferentes. Isso é muito importante a gente ressaltar. Um cromossomo nosso, se ele for um cromossomo grande, vai ter mais de 1000 genes ali. Mas nós estamos analisando genes que estão em cromossomos diferentes. Por exemplo, um no cromossomo número 1, outro no cromossomo número 2. Nós não estamos estudando genes todos no cromossomo número 1, tá? Porque aqueles que estão no cromossomo só a tendência é que herdem todo mundo junto. Aqui não, como eles têm cromossomos diferentes, eu posso formar 4 tipos de gametas num heterozigoto, lembrando, né, no homozigoto não, mas num heterozigoto, 4 tipos de gametas de maneira independente, um cromossomo do outro. E aí, a partir daí, então, Mendel começou, e os outros pesquisadores da área genética começaram a fazer cruzamentos com característica de dominância completa, como no caso da ervilha, né, amarela e verde, lisas, usando 2 características, a cor, amarela e verde, e a textura lisa e rugosa. Né? Então, quando fazia esse cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, nascia 100% de heterozigoto,
e quando eu cruzava os heterozigotos, como eu mostrei para vocês, nascia uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Né? 9 amarela lisa, 3 amarelas rugosas, 2 verdes lisas e 1 verde rugosa. Isso é o enunciado da segunda lei de Mendel. Um outro exemplo interessante, e aí a gente vai ver, não mais em planta, mas em animais, é com uma serpente. Ela é uma serpente do milho, chama serpente do milho, muito comum nos Estados Unidos. Né? Ela não é nativa do Brasil, ela não se encontra aqui no Brasil. É uma serpente sem veneno, sem a capacidade, não peçonhenta, né? Chamada Elaphigutata. Essas serpentes, ela tem dois padrões de cores, preto e laranja. O preto é dado por um pigmento, por um alelo azão, e a falta do preto, olha só que interessante, aqui não é preto e branco, é preto e a falta do preto. Sem pigmento preto é o recessivo azinho. Então, o primeiro par de genes A dá azão ou azão-azinho dá o pigmento preto, e o azinho dá a ausência do pigmento preto. O outro pigmento que essa serpente tem é o pigmento laranja, que é dado pelo alelo Bzão. Então, Bzão dá laranja e Bzinho dá ausência de pigmento de laranja. Então, Bzão ou Bzão é cobre nasce laranja. Bzinho nasce sem o pigmento laranja. Então, aqui é o padrão natural dessa serpente, né? Então, ela tem que ter um azão e tem que ter um Bzão para vir com esse preto aqui em volta, ó, tá vendo esse pretinho aqui em volta, né? E a cor laranja dela, tá? Então, tem esse pretinho em volta laranja. Essa serpente pode ser azão, Bzão, azão, Bzinho, azão-azinho, Bzão, ou azão-azinho, Bzão. O importante é que tenha um azão e um Bzinho para poder formar a cor laranja do Bzinho, a cor preta do azão e laranja do Bzão. Tem que ter um azão e um Bzão para isso. O segundo padrão dessa cobra não está uma imagem preto e branco, ela é assim mesmo. É só preto, tá? Essa é uma serpente que tem um azão, que formou o pigmento preto, mas ela não tem Bzão, ela tem Bzinho, e Bzinho não forma pigmento laranja, é a ausência do laranja. Então, essa serpente ficou só com a coloração preta. Ela é azão, Bzinho, ou azão-azinho, Bzinho. Importante é que ela tenha um azão e não tenha nenhum Bzão, porque se ela tiver um Bzão, ela fica laranja, que nem a primeira imagem. Esse é o terceiro padrão da Elaphigutata, que é o padrão laranja. O que acontece? Ela não tem nenhum azão para formar o preto. Então, ela é azinho, sem preto, e Bzão, que tem laranja. Então, ela pode ser azinho, Bzão, ou azinho, Bzão. E, por último, é a Elaphigutata albina, que não tem nem preto e nem laranja. Ela é azinho, Bzinho. Então, tem 4 padrões de coloração dessa serpente. O que acontece se a gente cruzar uma serpente preta, homozigota, azão, Bzinho, né? Ela não tem laranja, então tem que ser Bzinho, com uma serpente laranja, azinho, Bzão. Então, vamos fazer esse cruzamento. A primeira coisa é separar os gametas. Então, esse indivíduo aqui vai formar, vamos lá, um gameta que vai um cromossomo azão e um Bzinho. Outro azão, Bzinho. Então, sempre azão, Bzinho. Vai formar 100% de gametas azão, Bzinho. Lembra, eu não posso formar gameta azão e gameta Bzinho. O gameta tem que ter um representante do A e um representante do B. E vamos ver quais gametas essa serpente laranja forma. Ela tem azinho, Bzinho. Então, um representante do A é azinho, um representante do B é Bzão. Então, azão, Bzão, sempre azão, Bzão, ó, não tem outro gameta que ela vai formar. Esses dois gametas vão se juntar e vão formar F1, que é 100% heterozigota. Azinho, Bzinho, que é a coloração natural da Elaphigutata, que é a laranja, com os detalhes em preto. Bonita ela, né? Cobra do milho.
Agora, e se eu cruzar duas cobras do milho heterozigotas? Então, a primeira coisa que eu faço é separar os gametas, né, de cada um deles. São iguais porque o genótipo é igual, né? Então, vai ser azão, bezão, formando um gameta, azão, bezinho, formando outro gameta, azinho, bezão, formando um gameta, azinho, bezinho, formando outro gameta. Então, cada indivíduo vai formar 4 tipos de gametas diferentes. E aí eu vou jogar no meu xadrez mendeliano. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho da cobra macho, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho da cobra fêmea. E agora vamos juntar esses gametas aqui no meio. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, a gente vai contar agora, né, a primeira característica dominante, a segunda também dominante, a primeira dominante, a segunda recessiva, a primeira recessiva, a segunda dominante, e as últimas 2 recessivas, né? Então, nós vamos formar 9 indivíduos, azão, alguma coisa, pode ser azão, azão ou azão, azinho, bezão, bezão, bezão ou bezão, bezinho. Então, são 9 para 16 serpentes preta e laranja. 3, azinho, azinho, bezão, bezão, ou azinho, azinho, bezão, bezinho, que são serpentes só laranja. 3, serpentes azão, azão, ou azão, azinho, bezinho, bezinho, que são serpentes só pretas. E uma serpente albina, que é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, está aqui os 4 tipos de serpentes. A de coloração natural, que vai aparecer na proporção de 9 em 16, a laranja, 3 em 16, a preta, 3 em 16, e a albina, 1 em 16, estando, então, de acordo com a segunda lei de Mendel. Opa, vamos voltar aqui, né? Agora, isso são as 2 características dominantes, né? A característica preta e a característica laranja com as suas dominâncias. Agora nós vamos ver um caso de dominância incompleta em um dos pares de alelos. E o exemplo que a gente usa é a planta de tomate. A planta de tomate ela pode ser alta ou anã. Alta é dominante e anã é recessiva. Mas ela pode ter também diferentes características com relação ao pelo no caule. E esse pelo no caule, ele não é dominante com relação a sem pelo. Ele ele apresenta dominância incompleta, né? Então, a gente vai chamar de H1, caule sem pelo, totalmente sem pelo. H1, H2, caules com pelos curtos e esparso, mediano de pelo aí, né? E H2, caule peludo, com muito pelo. Então, tá vendo que tem uma característica intermediária aí? Eu não tenho o caule com pelo e sem pelo só, eu tenho uma característica intermediária. Então, nós vamos fazer o cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos para as 2 características, desão, desinho, que é a planta alta, e caule com pelo mediano aí, né? Pelos curtos e esparsos, H1, H2. Então, desão, desinho, H1, H2. Não estou usando Hzão, Hzão e Hzão, Hzinho, porque não existe uma dominação de sem pelos sobre pelos, né? Então, não existe uma dominação de Hzão para Hzinho. Os 2 colaboram, então é H1, H2. Então, que gameta que esses indivíduos vão formar? Então, é desão H1, desão H2, desinho H1, desinho H2. 4 tipos de gametas, tendo um cromossomo com o alelo D e outro cromossomo com o alelo H. Né? Fazendo esse cruzamento, vocês já sabem, vamos juntar aqui no meio, e aí é só a gente contar o que nós achamos. Nós vamos contar lá no quadro, né? E vocês vão poder fazer isso devagarinho. Opa! Vocês vão encontrar 3 plantas, desão alguma coisa, desão, desão ou desão, desinho, H1, H1,
que são plantas altas e sem pelos. 6 em 16 plantas desão ou desão-desinho, H1, H2, que são plantas altas com pelos esparsos. 3 em 16 plantas altas, tem desão ou desão-desinho, tanto faz, e peluda, H2, H2. 1 em 16 plantas anãs e sem pelo, desinho, H1, H1. 2 em 16 plantas anãs com pelos esparsos, desinho, H1, H2. E 1 em 16 planta anã peluda, desinho, H2, H2. Fala assim, mas olha só, já deu bagunça aí. Porque no experimento de Mendel era 9 para 3, para 3 para 1, aqui deu 3 para 6, para 3, para 1, para 2, para 1. Essa proporção é diferente do que Mendel viu? Então, ela foge do padrão de Mendel de 9 para 3, para 3, para 1? Na realidade, não foge. É que o heterozigoto aqui, ó, H1, H1 e H1 e H2 são diferentes, e eu não posso juntá-los como eu junto desão e desão-desinho, tá? Então, se você contar aqui 6 mais 3 dá 9. Então, se eu pudesse juntar o heterozigoto com relação ao pelo, o heterozigoto com o homozigoto dominante, eu teria 9 em 16. Mas não são coisas diferentes. O heterozigoto é diferente do homozigoto. Então, por isso que está separada a categoria. Ó. Mas o 9 está aqui, só está separado. E o outro 3 está aqui. Se eu pudesse juntar sem pelo com pelos esparsos, né, formaria uma categoria só e seriam 3 anãs com a característica dominante de pelos, né? Mas não tem dominância aí. Então, na realidade, eu só destrinchei, mas está aqui, ó, 9 para 3, para 3, para 1. Eu só destrinchei porque o heterozigoto da segunda característica não é igual ao homozigoto dominante, porque não existe dominância, existe uma dominância incompleta, né? Não existe uma dominância completa. Então, não foge do padrão de Mendel, ela só foi destrinchada. Bom, como o Mendel estudou 2 características, a gente pode estudar 3, 4, 5, 6 características tudo junto, né? Então, a gente chama isso de polihibridismo, quando são analisados mais de 2 pares de alelos que condicionam mais de 2 características. Então, nós temos trihibridismo, quando a gente estuda 3 características, tetrahibridismo, quando a gente estuda 4, etc. Tudo isso vai constituir o polihibridismo. Então, para se calcular o número de gametas diferentes, porque é aí que dá trabalho, separar os gametas de indivíduos com muitas características sendo estudadas, né? Então, para se calcular o número de gametas diferentes produzidos por um polihíbrido, a gente utiliza uma fórmula que é 2 elevado a n, onde n é o número de pares de genes heterozigotos híbridos. Então, um exemplo. Quantos gametas diferentes nós podemos encontrar num indivíduo com um genótipo azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho, desinho, desinho, ezão, ezão. Então, eu vou usar a fórmula 2 elevado a n. Né? Então, primeiro vou contar o número de heterozigotos. 1 heterozigoto, azão, azinho. 2 heterozigotos, cezão, cezinho. 3 heterozigoto, ezão, ezinho. Então, são 3 heterozigotos. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho, este indivíduo vai me formar 8 tipos de gametas diferentes. Tá? Como é que eu faço o cruzamento de indivíduos triíbridos? Né? Então, vamos lá. Vamos usar as ervilhas lá do Mendel. Né? Se ele tivesse cruzado, levando em consideração a cor do cotilédone, pode ser amarelo ou verde, a textura da semente lisa ou rugosa, e a cor da casca cinza ou branco, né? Então, eu vou pegar as características dominantes, uma planta amarela, de semente amarela, textura lisa e a cor da casca cinza. E uma semente recessiva, que é a cor verde, textura rugosa e a cor da casca branca. Então, vezão, vezão, errão, errão, bezão, bezão, vezinho, vezinho, errinho, errinho, bezinho, bezinho, né? São as características, as letras que a gente colocou para as características. Vai formar um tipo de gameta só, porque todo mundo é homozigoto, então vai formar um gameta com V, com R e com B. Lembra que é um representante de cada par de cromossomos que dá uma característica, né? Então, o V de amarelo,
o R de lisa e o Bzão de cinza. A mesma coisa aqui no verde rugosa, que é recessivo. Então, vai ser um Vzinho, um Rinho, um Bzinho. E ele vai formar, então, 100% de plantas amarela, lisa, cinza, porém heterozigota. E agora, como que nós vamos fazer para fazer esse tipo de cruzamento, né? Cruzar um Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, Bzão, Bzinho. Então, a primeira coisa é separar os gametas, e isso dá muito trabalho. Então, a primeira coisa é eu pensar quantos gametas vão ter. Então, 2 elevado a n, onde o n é o número de heterozigotos. Então, quantos heterozigotos tem aqui? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a n, 2 elevado a 3, dá 8. Então, eu vou ter 8 tipos de gametas diferentes. Ó. Vzão, Rão, Bzão, né? Então, sempre tem que ter 3 agora de cada um, né? Então, Vzão, Rão, Bzão. Agora, Vzão, Rão, Bzinho. Vzão, Rão, Bzinho. Então, já trabalhei com um Rão, tanto para Bzão como para Bzinho. Agora é Rinho. Vzão, Rinho, Bzão, aqui. Vzão, Rinho, Bzinho, aqui. Então, eu já trabalhei Vzão com Rzão e todos os Bs, Vzão com Rzinho e todos os Bs. Agora eu vou trabalhar o Vzinho. Vzinho, Rão, Bzão, Vzinho, Rão, Bzinho. Então, já trabalhei Vzinho, Rão com Bzão e com Bzinho. Agora, Vzinho, Rinho, Bzão, Vzinho, Rinho, Bzinho. Pronto. Consegui todos os 8 tipos de gametas que esse indivíduo faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, eu fiz, meu Deus, 6. Está errado. Está faltando um gameta. Está faltando 2 gametas. Né? Eu jogo isso num quadrado de Punnett, vai ficar aquele quadradão de 64 casas, que eu não fiz aqui. E se vocês contarem, vão ser 27, amarela, lisa e cinza, 9, amarela, lisa e branca, 9, amarela, rugosa e cinza, 9, verde, lisa e cinza, 3, amarela, rugosa, branca, 3, verde, lisa, branca, 3, verde, rugosa e cinza, e 1, triplo recessivo, verde, rugosa e branca. Né? Então, esse é o resultado que vocês vão encontrar no quadrado de Punnett, que vai ter 8 gametas aqui, 8 gametas na linha, 8 gametas na coluna, 64 quadrinhos, porque 8 vezes 8 dá 64. Tem jeito de a gente fazer mais... Tem jeito disso se tornar mais fácil? Tem alguns truques, por exemplo, para esse exercício. Um casal de tríhíbrido deseja saber qual a probabilidade de ter um filho homozigoto recessivo para as 3 características. Né? Então, o indivíduo é azão azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho, cruzado com o indivíduo azão azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho. Então, o caminho seria retirar os gametas, né, que dão 8 gametas para cada um, porque é um tríhíbrido, 2 elevado a 3 dá 8, fazer um quadrado de 64 casas e contar quanto que dá. A outra saída é eu fazer por partes. Fazer o cruzamento entre azão azinho com azão azinho, tá aqui, né? Um cruzamento de azão azinho com azão azinho. Um cruzamento de Bzão Bzinho, isso aqui saiu do lugar, me desculpem, né? Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bzão Bzinho com Bzão Bzinho, também fiz o cruzamento, tá aqui o resultado, 2 quartos de Bzão Bzinho, um quarto de Bzão Bzão, 2 quartos de Bzão Bzinho, 1 quarto de Bzão Bzinho, e fazer o cruzamento da terceira característica, que é Czão Czinho com Czão Czinho. Então, ele quer saber qual é a probabilidade de ter um filho homozigoto recessivo para os 3 genes. Né? Então, ele quer saber a probabilidade de nascer um indivíduo azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Então, azinho, azinho é 1 quarto, Bzinho, Bzinho é 1 quarto, Czinho, Czinho é 1 quarto, conforme eu fiz em cada um desses cruzamentos. Então, 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto é igual a 1 sobre 64. Então, a possibilidade de um casal tríhíbrido, né, ter um filho recessivo para os 3 pares de alelos é 1
em 64. Então, aqui eu não fiz o quadradão, eu cruzei por partes e multipliquei cada resultado que eu queria. Né? Se fosse qual a chance de nascer um indivíduo triplo heterozigoto? Então, você ia pegar 2/4 de Azão Azinho, vezes 2/4 de Bezão Bezinho, vezes 2/4 de Cezão Cezinho. Então, você ia fazendo a multiplicação conforme for solicitado. Então, pessoal, aqui nós temos 4 exercícios, para vocês resolverem com base nessas explicações e outras. Tem um outro vídeo também sobre a segunda lei de Mendel no SIGA, tá? Então, tentem resolver esses exercícios, por favor, é importante. Até mais. Tchau, tchau.